Olha só que maravilha de bolo que vocês vão acompanhar hoje aqui no canal A Casa da Nice. Gente, esse bolo tem tudo de bom, frutas e a gelatina é feita com água de coco, vocês não podem perder. A receita de hoje é muito prática e muito saborosa. A gente vai fazer um bolinho agora, nessa primeira parte da receita, um bolinho de iogurte com laranja. Então quem não quiser depois preparar a receita completa com as frutas e a gelatina, pode usar só esse bolinho para o chazinho da tarde, porque ele é maravilhoso. Então a gente vai colocar tudo no liquidificador. Primeiramente aqui, ó, os 3 ovos. Lembrando que a receita completa fica sempre na descrição do vídeo, tá bom? O óleo, 120 ml, o açúcar, iogurte e as laranjas cortadas. No caso das laranjas, eu tirei só a pontinha, tirei os caroços e dei uma cortadinha assim no meio. Então são 2 laranjas, não precisam ser laranjas grandes, laranjas pequenas, tá? Vamos colocar tudinho aqui e vamos bater isso em torno de 5 minutinhos. Então é um bolo muito prático. Já batemos por 5 minutinhos e olha, ficou uma mistura bem líquida. E é exatamente assim que a gente precisa. Ó, uma mistura bem líquida. Olha só. Cheirinho de laranja delicioso. E agora, na próxima etapa, a gente vai colocar a farinha, misturar a farinha aqui, bem devagarzinho, para a gente ter a massa do bolo já prontinha. Eu tenho aqui 250 gramas de farinha e eu vou despejar aos poucos nessa nossa massa, ó, fazendo essa chuvinha aqui. O ideal é sempre peneirar a farinha para a massa ficar uma massa bem levinha. E vamos usar o fouet para efetuar a mistura, tá? Então, ó, delicadamente, farinha e vai mexendo. Quem preferir, claro, pode usar também a batedeira, mas eu prefiro fazer dessa forma aqui, ó. Vamos misturando. É aquele bolinho que vai com chazinho, vai com cafezinho no final de tarde ou no café da manhã. É muito, muito bom. Já incorporei toda a farinha aqui, ó. E agora eu vou entrar com 1 colher de sopa de fermento em pó. Então, venho aqui. Esse fermento que eu tô usando aqui, gente, ó, ele é termoestável, então ele só faz efeito quando ele entra no forno, tá? Então a gente vai também dar uma peneirada nessa colherzinha de fermento, ó, e vamos misturar ele aqui nessa nossa massa. E a massa está pronta. Vou levar em forno, 180 graus, mais ou menos 40 minutos, tá? Eu costumo dividir essa massa em 2 assadeiras, untada e enfarinhada. Pode usar fundo de papel, pode usar manteiga e enfarinhar, ou pode usar o desmoldante, daí fica gosto de cada um, critério de cada um. A massa, ela fica nessa textura, ó. Ela não fica uma massa totalmente líquida, mas também ela é uma massa bem molinha, ó. Não é aquela massa dura, encorpada. Eu tô usando a assadeira de 20 centímetros. Eu já tenho essa aqui, que eu untei e já enfarinhei. E essa outra aqui, ó, que eu já passei a manteiga, só não coloquei ainda a farinha. No caso, eu prefiro sempre deixar uns 2 dedinhos da assadeira sem untar, para ela grudar e para o bolo não encolher, tá bom? Então aqui, ó, um pouquinho de farinha, distribuo por toda a forma. Já temos as assadeiras untadas e enfarinhadas e agora nós vamos distribuir a massa. Então venho aqui, ó, eu vou colocar metade em uma, metade em outra. Olha essa massinha que linda!
Eu já distribuí a massa nas duas assadeiras e agora eu vou dar uma batidinha básica para a massa assentar aqui na assadeira e tirar todas essas bolinhas. Agora é só levar ao forno pré-aquecido por mais ou menos 35, 40 minutos. Bom, nosso bolo já assou, olha só, ficou bem douradinho. Agora, enquanto esse bolinho esfria, cheirinho maravilhoso. Enquanto esfria, nós vamos cortar aqui, ó, 350 gramas de chocolate. Eu estou usando chocolate Nestlé, chocolate branco. E eu vou derreter isso aqui no micro-ondas, 350 gramas. Olha, o chocolate já tá derretidinho, ó. A gente vai reservar aqui um pouquinho, levei no micro-ondas, temperatura apropriada. E agora nós vamos bater 400 ml de creme tipo chantilly, tá? Não precisa ser o chantilly fresco. Vou bater até ele ficar firminho. Vou tirar depois 2 xícaras e o restante a gente vai usar para decorar o bolo. Bom, nosso chantilly já bateu, não precisa deixar ele rachando aquele chantilly, deixa ele um pouquinho mais molinho, ó. E eu vou separar aqui metade, isso aqui vai servir de recheio. E essa outra metade que sobrar, a gente vai cobrir o bolo, ó. Então eu divido em 2 partes, tá? E agora, o que eu vou fazer com essa minha metade aqui? Eu vou adicionar 350 gramas de chocolate, que eu já derreti e ela já está fria. Já deu uma esfriada enquanto eu bati o chantilly ali, ó. Aí usa instruções de embalagem, cada um vai escolher uma. A gente está usando aqui o chocolate da Nestlé. É muito bom. Vou misturar e vou criar um recheio que é bem levinho, ó. É tipo como se fosse uma falsa mousse, né? De chocolate branco, ó. Isso aqui depois a gente vai distribuir lá na montagem do bolo e a gente vai colocar as frutas. Então esse bolo é um bolo bem levinho, tá? Ela fica com uma textura de mousse mesmo, viu? Misturei bem, ó, e a gente já tem aqui, olha que textura cremosa que ficou. É uma falsa mousse mesmo, que agora a gente vai fazer a montagem e distribuir frutas em cima dessa mousse de chocolate branco aqui, ó. Que delícia. Já desenformei uma massinha aqui, ó. Vou desenformar outra. Elas não ficam muito altas, tá? É exatamente isso que eu quero, ó. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir essas massinhas, eu vou precisar somente de 3 partes. Uma partezinha vai sobrar e dá pra gente tomar aquele cafezinho gostoso. Então, ó, uma faquinha de serra. Gente, essa massa tá tão cheirosa. E olha como que ela fica amarelinha por conta da laranja, né? Agora eu vou cortar uma outra parte. E a gente vai usar somente 3. Eu gosto de fazer a montagem diretamente na assadeira que eu assei os bolos, tá? Ó, são 3 partezinhas, essa daqui que sobrar, a gente vai comer depois. Bom, já temos o bolo aqui cortado, eu vou usar a própria assadeira que eu assei o bolo. Vou forrar com esses saquinhos de alimento, ó. E vou começar a efetuar a montagem aqui, ó. Usando a forma que o bolinho sair. Coloco a primeira camada, eu estou usando uma caldinha de leite condensado, é uma caldinha neutra, leite condensado e água, tá? Uma medida de leite condensado para 2 de água. Vou dar uma regadinha. Então, ó, com o próprio saquinho, você vem aqui, ó, e dá aquela apertadinha básica, só para a caldinha penetrar melhor na massa. Agora eu vou usar o recheio, eu tenho uma manga de confeitar. Não há necessidade de colocar nem bico. A gente vai colocar aqui o recheio, ó. Aquela mousse que nós fizemos. Vou usar para rechear. Esse bolo é um bolo muito especial, gente, para ocasiões especiais. Então, quem quiser pode parar aqui nessa etapa, né? Não precisa fazer a finalização com as frutas e a gelatina. Mas a gente vai usar as frutas. Então eu já piquei algumas e a gente vai usar na montagem também, tá bom?
deixar o recheio. Eu vou distribuir esse recheio para 2 camadas de bolo. Já distribuí aqui, ó, uma camadinha de recheio. Só vou espalhar agora com o auxílio de uma espátula ou uma colher, ó. Opa, gatinho! Gatinho, para de rir. Eu distribuí as frutas, ó, e eu pego a colher e eu dou essa leve pressionada aqui, ó, para as frutas se misturarem aqui com um pouquinho de recheio. E agora coloco a última parte da minha massa, acomodo e rego. Feito esse processo, nós vamos levar ao freezer em torno de 30 minutos para dar uma geladinha, para a gente poder dar continuidade à parte das frutas e da decoração. Então, ó, aperto aqui e vou levar dessa forma, pressionadinho, ó, bonitinho, 30 minutos. Esse bolo é um bolo tão lindo e tão delicioso, mas ele é lindo mesmo. Por quê? Olha a quantidade de fruta que nós temos aqui. E eu vou ensinar a fazer as bolinhas usando esse boleador. No caso, nós já fizemos algumas aqui usando manga, usamos a pitaia, e é muito fácil, ó, esses boleadores. É só introduzir aqui, ó, e girar, 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 e ó, temos uma bolinha pronta. Ops! Olha só, que lindinha. Vou fazer mais uma aqui, hein? Deixa eu fazer desse lado aqui, ó. Dá pra fazer dos 2 tamanhos. Vamos fazer uma pequenininha aqui, ó. Introduz, gira, 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 solta. Tá pronta a bolinha, ó. Enquanto o nosso bolo tá lá no freezer dando uma geladinha, eu vou preparar já a gelatina que vai ser a cobertura das frutas, tá? Então nós temos aqui, ó, vai uma quantidade boa de gelatina, tá? São 5 pacotinhos de 12 gramas, 60 gramas. E eu vou hidratar com uma xícara de água. Vou dar aquela hidratadinha básica, ó, misturando aqui. Não precisa mexer muito não, é só pra gelatina hidratar mesmo. O ideal é seguir as instruções da embalagem. Eu, no caso, vou levar ao micro-ondas por 15 segundos, mas também pode ser banho-maria. Fica a critério de cada um. Eu vou fazer a montagem do nosso bolo, a parte da gelatina com as frutas, numa forma de aro desmontável, tá? Só que o que eu fiz? Ó, eu cortei uma folha de textura, de preferência mais lisa possível, tá? Que eu vou desenformar meu bolo aqui, porque depois eu vou usar o aro também. Então meu bolo já ficou no freezer, um pouquinho para dar aquela geladinha. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou desenformar ele exatamente aqui em cima. Não esqueçam de colocar o acetato, tá? Olha como o saquinho ajuda, ó. O saquinho ajuda muito na hora da gente retirar o bolo, tá? Então eu venho agora, ó, e já puxo. Olha só, facilidade. O bolo tá bem geladinho mesmo, tá? Eu vou usar agora, ó, mais um pouquinho de calda aqui para ficar bem molhadinho, né? E já vou colocar o chantilly. Usa sempre a espátula para poder ajudar a penetrar melhor, ó. Dou uma batidinha. E agora, aquele chantilly que sobrou, que a gente usou só a metade para fazer a mousse, eu vou passar uma camadinha bem leve, só para segurar as frutas aqui.
Bom, eu tô distribuindo aqui as frutas, ó, aleatoriamente. Então, algumas a gente pode colocar nessa posição, outras nessa, ó. Vai distribuindo, encostando uma na outra. O ideal é que fique bastante fruta espalhada, viu? E depois a gente vai cobrir isso aqui com a cobertura de água de coco. Olha que delícia, ó. Já distribuí todas as frutas aqui, algumas viradas para um lado, outras para outro, ó. O ideal é que fique assim, ó, gente. Ó, vou dar uma voltinha para vocês visualizarem aí. Olha que coisa mais linda esse bolo. Chegou o momento tenso da nossa receita, mas calma, muita calma nessa hora. Gente, olha, a forma, a assadeira, ela é um pouquinho mais baixa que a altura das frutas. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um truque aqui. Temos glucose, que eu aqueci um pouquinho no micro-ondas, vou usar um pincelzinho e eu vou prender uma tira de acetato em volta dessa assadeira usando a glucose, tá? A glucose, ela cola mesmo. Eu tenho aqui, ó, uma tira de acetato numa altura acima da altura das frutas, que eu vou usar, ó, um pouquinho de óleo de girassol, óleo de milho, e a gente vai hidratar essa tira de acetato, ó. Olha o truquezinho que eu coloquei aqui, ó, açúcar que nós vamos usar na caldinha para prender ali, ó. Então eu dei uma boa untada nessa tira de acetato e agora eu vou usar ela tranquilamente, ó. Vou tirar o peso. Então o que nós vamos fazer agora? A nossa forma, ela tá toda untada aqui com a glucose. A glucose vai servir de cola para vocês. Não esquece, o lado que tá untado vai ficar para dentro, tá? Olha aqui. E eu começo lá no pezinho da assadeira, bem no pezinho mesmo, ó, a grudar a minha tira de acetato. Então vocês vão criar uma barreira de contenção para que essa gelatina fique presinha ali, ó. Então vai colocando devagarzinho e vai grudando em volta da assadeira, ó. Ajuste técnico feito, gente, ó. Ficou bem presinho aqui com a glucose. O ideal é você já ter uma forma maior para não precisar fazer essa parte do acetato. Daí unta bem a forma e não vai ter nenhum tipo de problema. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu bolo, vocês vão enfiar a mão aqui e vou pegar o bolo por aqui pra gente colocar na assadeira. Bom, nós já derretemos a gelatina, agora eu vou usar, ó, que delícia, água de coco. Então eu vou colocar minha água de coco aqui, pode ser mais ou menos a metade. Mesmo que fique um pouquinho mais esbranquiçada essa gelatina, eu acho que fica muito mais saborosa quando a gente faz com água de coco. Quem quiser pode de repente fazer a gelatina, só a gelatina transparente, mas aqui nós estamos inovando e colocando 1,2 litros mais ou menos de água de coco. Então o que eu vou fazer? Para não ficar só água de coco, eu gosto de dar, por conta das frutas que tem um pouquinho de acidez, eu vou colocar uma xícara de açúcar aqui, ó, na nossa água de coco. Aguinha já coada, água de coco coada. Agora eu vou colocar, ó, vou colocar minha gelatina. Eu tô tirando essa espuminha que formou aqui, tá, pessoal? Se vocês conseguirem fazer isso, ó, vai ficar uma camadinha mais transparente, tá? Por isso que não pode pôr na água gelada, tem que ser uma água de coco morninha. Depois a gente completa ali com o que ficou ainda na caixinha, para nós termos uma gelatina bem transparentezinha, tá? Bom, eu coloquei o nosso bolo com as frutas no freezer, deixei lá meia hora. Pra quê? Pra essa forma ficar bem geladinha, e na hora que eu joguei um pouquinho da gelatina aqui, ó, vou mostrar pra vocês, já deu uma endurecida. Olha só, não vaza mais. Se colocar sem a forma estar gelada, vai vazar tudo, tá, gente? Então o ideal é deixar essa meia horinha lá no freezer, daí vem com uma conchinha, ó, e eu jogo só na lateralzinha. Dessa forma, a gente já cria uma barreirinha lá de contenção. Coloquei mais ou menos meio centímetro
na forma bem geladinha e ela deu uma vedada. Deixo lá uns 5, 6 minutos no freezer, que ela vai endurecer um pouco mais. Daí eu venho agora e vou repetir essa etapa agora, ó. Eu dei um truque ali, ó, a gente colocou um ajuste técnico aqui, porque o acetato ele pode dar uma encolhida. Então usa esse truquezinho de colocar a fita adesiva e prender aqui na forma, ó, aqui do ladinho. Só pra gente ter o diâmetro mais acertado aqui e o bolo não ficar torto, né? Nesse momento não se preocupem de cobrir todas as frutas, tá? Pode ficar uma pontinha ou outra do lado de fora. Mas o ideal é jogar um pouquinho dessa caldinha em cima para ela ganhar ao menos um brilho. Agora já terminei, joguei essa caldinha aqui em cima das frutas e eu vou levar ao freezer por mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos eu acho que é o suficiente. Depois a gente passa para a geladeira. Não esqueçam no freezer, porque daí vai cristalizar a gelatina e vai dar ruim. O ideal é deixar na geladeira por no mínimo umas 3 horas, para depois desenformar com toda a segurança, tá bom? 3 horas na geladeira e olha só como saiu o nosso bolo. Prontinho para ser desenformado. Então, para facilitar, dou a dica da forminha. A gente tem aqui uma forma de fundo falso, né? Tenta soltar, gente, confere para ver se soltou direitinho. Olha, tcharam! O nosso bolo vidrado, olha só isso. Que maravilha, com água de coco, hein, gente? Que saudável, que delícia. Agora é só passar para um prato decorado, né? A gente vai usar essa boleira. Olha só que maravilha de bolo. E aqui no canal da Casa da Alice a gente traz muitas novidades para vocês. Aproveite, ative o sininho e se inscreva no canal para vocês não ficarem de fora de todas as novidades que eu vou trazer para vocês. Olha que delícia de bolo, gente, olha. Ai, Jesus! Ai, produção, me ajuda! Já deu uma gelidificada. Já deu uma Já deu, vai. Já deu uma endurecida. Endurecida.